Muito bem, vamos observar agora quais são os nossos to-dos. Né? Estou aqui com a aplicação cliente aberta, vou clicar em View, To-Do List. A lista de to-dos, ela aparece aqui embaixo. E aqui aparece qual é o módulo daquele to-do. Ok? Então vamos começar com o tipo de pagamento. Ah, tá. Olha só o to-do aqui. Existe uma forma mais elegante de realizar esse teste, né? Isso já foi até comentado aí, acredito. Quando a gente seleciona um tipo de pagamento aqui para alterar, se aquele tipo de pagamento ele for do tipo 01, 02, 03, que é o dinheiro, cartão ou cheque, esse tipo não pode ser alterado. Mas será que tem uma forma melhor de eu fazer esse teste aqui? Isso que a gente vai comentar no EAD, tá? Ainda no tipo de pagamento, persistir o dado correto para a empresa, esse tudo ele já vem rolando aí desde o começo, né? Porque nós vamos selecionar a empresa, fazer o controle de acesso, mais nos módulos mais à frente, tá? Mas a gente pode também comentar esse tudo no EAD. No status da parcela, persistir o dado correto para a empresa, tranquilo, aquela mesma coisa. Parcela pagamento. Aqui na parcela pagamento tem aquela perguntinha, né? Como é que a gente vai fazer para calcular o valor dos juros e das multas, tá? O valor do juro e das multas, eles estão aqui, ok? Então, por exemplo, se o juro foi de 2% e o pagamento está vencido há 42 dias, o juro é calculado com base nesses dias e a multa é calculado com base nos dias ou com base nos meses. Tem um valor, um teto limite para juro e para multa. É tudo isso que a gente vai comentar no EAD para a gente fazer o cálculo corretamente aqui no pagamento das parcelas, tá? Vamos ver ainda no parcela pagamento, eu tenho um outro to-do aqui. Ah, essa pergunta aqui é interessante. Olha. Nós não utilizamos os campos de juros, multas e descontos da tabela parcela pagar. Será que eles são mesmo necessários? Então aqui em parcela pagar, se você observar, eu tenho os campos juro, multa e desconto. Mas eu não usei em nenhum momento esses campos, né? Observe que na parcela eu fui até valor. Já no parcela pagamento, aí sim, esses campos eles foram utilizados, né? Juro, desconto, multa. Eu não usei no parcela pagar. Será que eles são mesmo necessários aqui na tabela parcela pagar? Se sim, por quê? E se não, por quê? Aí você vai dar a sua opinião no EAD, vai dizer se eles são necessários, sim ou não, e vai dizer o porquê, a razão de se ele, por que ele é necessário, por que ele não é necessário, tá? Vamos para um outro. Quais são os tipos de filtro que nós temos que adicionar aqui? Por quê? Essa é interessante também, essa pergunta. Eu estou nessa tela aqui de pagamento de parcelas. Pô, mas o filtro que eu estou fazendo aqui, certo que eu posso filtrar por qualquer campo aqui, né? Mas será que seria interessante eu colocar mais alguma coisa aqui? Eu também tenho aquela tela de filtro, tela de filtro mais completa, né? Mas para eu facilitar para o usuário, seria interessante que eu tivesse. Deixa eu só tirar essa linha daqui que está atrapalhando. Pronto. Seria interessante que eu tivesse outros critérios aqui, por exemplo, já a data de vencimento, um período, né? Seria legal que eu colocasse aqui período, de tal data a tal data, para ele já filtrar também com o período, legal? Então é isso que a gente vai tratar nesse tudo aqui, olha. Quais são os tipos de filtro que nós temos que adicionar aqui e por quê, tá? Vamos para um outro. Aqui, ó. Quando eu vou fazer o pagamento total, eu estou setando todos os dados de novo no objeto parcela pagar. Eu preciso setar novamente todos esses dados, visto que o que eu quero alterar é apenas o ID do status da parcela. Eu preciso setar todos os dados de novo e passar isso para o servidor. O objeto ele precisa ir com todos os dados ou só com aquele dado que eu quero alterar? É essa pergunta que eu estou fazendo aqui e eu quero saber o porquê, tá? Já mais aqui embaixo eu pergunto, ó, podemos gravar o status da parcela com base no ID? Por quê? Veja que no status da parcela eu estou colocando 2.
A gente já viu isso daqui, que o status da parcela 2 é uma parcela paga, pagamento total. Mas eu posso gravar o status da parcela com base no ID 2? Sim, por quê? Não, por quê? Isso que a gente vai comentar no EAD. Mais um tudo. Como é que nós devemos pegar o tipo do pagamento? Nós sabemos que o pagamento ele pode ser dinheiro, cartão, cheque. Essas três são padrões e o resto a empresa vai colocar. Como é que a gente vai pegar esse tipo de pagamento quando o cara for pagar a parcela? A gente vai colocar esse tipo de pagamento no combo? Vai colocar numa outra grid? Vai abrir um lookup para pegar o tipo de pagamento? A gente vai decidir isso no EAD para fazer da melhor forma possível, tá? Tanto para a gente, programador, quanto para o usuário, né? Mais um to-do. Quando o pagamento não for feito com cheque, como é que nós vamos persistir um valor nulo para esse campo? Esse tudo aqui é muito interessante, tá? Primeiramente, tente passar um zero aqui no cheque emitido. Tire essa informação cheque emitido e veja o que acontece, tá? Vai dar um erro. Daí, tente informar um valor nulo para o banco de dados. Como é que a gente faz isso? Esse tudo é muito importante, né, para a parte do aprendizado, tá bom? Mais um aqui, ainda no parcela pagamento, são as mesmas perguntas de cima, tá? Já que o método pagamento parcial está praticamente igual ao pagamento total, então são as mesmas perguntinhas que eu já fiz lá em cima, eu estou fazendo aqui embaixo também. Ok? Então de parcela pagamento foi isso, vamos entrar nesse outro aqui, ó, a do lançamento. Olha o primeiro to-do. Como é que eu vou fazer a vinculação com o JET? Isso tudo é muito importante, tá? Não só para o módulo de contas a pagar, como para o módulo de contas a receber e outros que vão precisar do JET. A princípio, o JET ele é um módulo que o cliente ele não precisa comprar, né? Ele vai ser um módulo à parte. Ele é integrado ao ERP, mas ele pode ser vendido à parte. Então a pergunta aqui é a seguinte: como será feita essa integração? Eu quero, a partir do contas a pagar, escanear um documento, armazenar através do JET, mas eu quero que o contas a pagar saiba que documento é aquele, onde buscar aquele documento. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Tá? É isso que a gente vai comentar nesse to-do. Como é que a gente vai fazer a vinculação com o JET? Mais um aqui, olha. Eu vou popular a lista de parcelas e faço uma pergunta. E se o usuário alterar o valor das parcelas, como é que eu vou conferir com o valor total? A gente sabe que no lançamento a pagar, eu tenho lá os dados do lançamento nos edits de cima e tenho a grid das parcelas logo abaixo. Daí eu gero as parcelas. Aí ele faz até aquele cálculo do resíduo e tudo mais. E se o usuário quiser alterar alguma informação ali na parcela, o valor, né, no caso aqui o valor. Se ele pegar o valor de todas as parcelas, das primeiras parcelas e colocar valores inteiros e o quebradinho ele jogar na última parcela lá de forma manual. Como é que antes de persistir eu vou conferir o valor das parcelas com o valor total? Tá? Isso aí é um tudo até fácil de resolver, né? Mas a gente vai comentar no EAD também. Aqui. Como é que eu vou criar consultas compostas no T2T e ORM? Esse to-do é importantíssimo, porque ele vai fazer o nosso ORM evoluir. Tá? No momento, como você bem sabe, eu estou mostrando aqui apenas os IDs. Né? O ID da natureza financeira, o ID do pagamento, o ID do fornecedor, mas isso para o usuário fica muito ruim. Nós sabemos que não pode ser assim. No caso do fornecedor, nós temos que mostrar o nome, do tipo de pagamento, temos que mostrar a descrição, da natureza financeira, a descrição também, né? Só que o meu ORM, o nosso ORM aqui, ele não está preparado para isso. Ele não está preparado para fazer consultas compostas. Ele já tem a base, né? Ele já sabe quais são os atributos, já tem lá as anotações, né? Como é que eu vou evoluir esse ORM para ele fazer consultas compostas, tá? Para ele me retornar uma tabela mestre com os seus detalhes, ou então para ele me retornar, mesmo que venha apenas um registro, no caso do fornecedor, aqui, né? Eu quero o ID do fornecedor e o nome dele, mas o nome dele está na tabela pessoa. Como é que eu retorno essa informação? Como é que eu vou vincular esses dois objetos para pegar esses dois campos de duas tabelas diferentes dentro do meu ORM, tá? Então, é nesse to-do que nós vamos discutir isso lá no EAD. Bom, aqui eu tenho uma pergunta. Qual é a melhor forma de carregar as descrições referentes aos IDs acima? Eu tenho o ID do fornecedor, o ID da natureza financeira, o ID do documento origem, né?
Esse to-do, na realidade, ele cai na mesma pergunta lá de cima, né? Como é que eu vou alterar o meu T2T ao RM? Eu vou retirar esse to-do daqui, tá? E a gente comenta tudo lá no to-do do T2T ao RM, tá? Que está lá no nome do fornecedor. Aqui mais um to-do, onde e como formatar as datas corretamente. Esse to-do ele já vem desde o módulo do GED, né? Se você observar, comparar o código do GED com o código de contas a pagar, a gente está fazendo aqui umas gambiarras para ficar tratando as datas, né? De várias formas diferentes, a gente já fez essas gambiarras aí. Mas qual é o lugar correto para a gente fazer o tratamento das datas? Para formatar a data corretamente, tanto para o cliente visualizar, para o usuário visualizar, como para a gente persistir no banco de dados. Onde é que a gente vai fazer esse tratamento? Um passo a gente já deu. O nosso campo data nos nossos VOs ele é do tipo string, tá? Então a data no banco de dados é uma string diferente. A data para o usuário visualizar é outra string diferente. Onde fazer essa conversão? Qual é o lugar certo de fazer isso? Como é que a gente vai formatar as datas corretamente? É isso que a gente vai comentar aqui nesse tudo. Como pegar esse dado? Mas tem uma dica de como pegar esse dado lá no DER, tá? No DER dessa tabelinha aí do parcela a pagar, esse sofre retenção, a gente está colocando diretamente como não aqui, né? É interessante que você dê uma lida lá no EAD para saber o que é esse sofre retenção, dá uma olhada no DER também, e a gente vai comentar como é que a gente vai pegar esse dado lá no EAD, tá? Para ele não sair estático da forma que está aí. Devemos configurar o sistema para que o mesmo saiba quando deve arredondar ou truncar valores. Aqui não é nenhuma pergunta, que já é uma afirmação, né? A gente tem que configurar o sistema para que ele saiba quando é que ele vai arredondar ou truncar, tá? Bom, você já entendeu como é que funciona o lance do arredondamento ou truncamento. Já sabe que nós estamos usando constantes tipadas, né? Porque a gente vai, através de uma tabela de configurações, alterar aí as decimais de valores e as decimais de quantidade, tá? Mas como é que a gente vai fazer mesmo essa configuração aí, né, no módulo de configuração, para que fique bem completo? É isso que a gente vai comentar aqui nesse tudo. E aqui a gente passa para o documento origem, persistir os dados da empresa. E aqui é dentro da telinha de filtro, já é um to-do que nós temos aí há algum tempo. Tá? Aqui nesse da tela de filtro a gente não precisa comentar no EAD não, tá bom? Então esses são os to-dos da aplicação do lado cliente, né? E os to-dos da aplicação do lado do servidor. Então vamos lá, abrir o servidor, view, to-do list, tem alguns aqui, né? Vamos começar do começo. Tem alguns que são do GED, porque o servidor ele tem tem units de outros sistemas também, né? Esses aqui são todos do GED, ó. Tá? Esse carinha aqui, lançamento a pagar, são esses dois to-dos que nós vamos ver, esses três aqui de cima, tá? Então, primeiro, quais são as verificações que devem ser realizadas para permitir a exclusão de um lançamento? Será que é simples assim? O usuário vai lá, pede para excluir um lançamento, a gente vai excluir. Veja que um lançamento está vinculado a parcelas, que as parcelas estão vinculadas a pagamentos das parcelas. Então é uma tabela avô, uma tabela filho, uma tabela neta, né? Então quais são as verificações que a gente vai fazer aqui antes de permitir a exclusão de lançamento? Se é que a gente vai permitir essa exclusão, tá? É isso que a gente vai comentar nesse to-do. Segundo to-do é o lance das datas, né? Esse lance das datas ele é tão interessante e ele é tão comprometedor, se a gente pensar dessa forma, que a pergunta está tanto no código da aplicação cliente quanto no código do servidor. E a gente tem que matar essa charada para já fazer os próximos módulos da forma correta, tá? E aqui, quais são as verificações para permitir a exclusão de um lançamento? Né? Esse aqui a gente já fez, ele aparece duas vezes, né? Tá, é porque aqui no parcela pagar, né? Esse do parcela pagar, se eu quero excluir uma parcela a pagar, quais são as verificações que devem ser feitas para permitir a exclusão de uma parcela? Só a pergunta que vai ser diferente, né? Mas o tudo ele está no lugar correto.
Tranquilo? Então esses são os to-dos do lado do servidor, não são muitos to-dos, mas são to-dos importantes, tá? Nós temos que saber fazer isso daqui para nós evoluirmos a nossa aplicação, tá bom?